queridos, minhas queridas, que alegria estarmos juntos novamente nesse momento de reflexão aqui no canal do Jake, do Grupo Espírita Irmão Carmelo. Eu desejo que tenhamos um ótimo momento, que a gente reflita em como colocar os ensinamentos de hoje em prática no nosso dia a dia. Esse é o meu objetivo toda vez que eu vou estudar algo sobre a doutrina espírita, sobre o nosso Mestre Jesus, é como que isso vai fazer sentido no meu dia a dia. Como que eu posso ser uma pessoa melhor na relação com as pessoas, comigo mesmo, para que eu faça melhores escolhas, para que eu seja mais feliz. Esse é o nosso objetivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, para que você receba sempre os nossos momentos, os nossos vídeos, tem palestras, para que a gente esteja conectado de alguma forma. E se você conhece uma pessoa que esteja precisando escutar essas e outras palavras sobre a doutrina espírita, compartilhe esse vídeo e todos os outros aqui do canal. Vamos fazer uma prece antes de entrar aqui no assunto. Eu vou fechar os olhos para me concentrar um pouquinho melhor, agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Obrigado aos amigos espirituais do bem que nos inspiram, que estão ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Que tenhamos agora, onde quer que a gente esteja, que tenhamos um ótimo estudo, que as boas ideias, as boas inspirações cheguem no nosso coração, que a gente seja convidado de fato a nos transformarmos, a agir no bem. Muito obrigado por esta tecnologia que nos conecta de alguma forma e que tenhamos todos um ótimo momento de estudo. Palavras de vida eterna. O título é Aprendendo. Aprendendo porque a gente ainda não aprendeu. Quem acha que já sabe, que conhece, que já viveu muito, já refletiu, está se enganando. Está se enganando pela vaidade. Eu, às vezes, caio nessa. Leio uma lição e penso, isso daqui é sobre a parábola XYZ, isso eu já conheço, mas eu mudo o pensamento. Pera, eu ainda não sei, eu não conheço tanto, deixa eu ler essa frase de novo. Por que ele escolheu essa palavra e não outra? Eu fico brincando de estudar com as palavras, com as interpretações. E falo brincando porque para mim brincar é coisa séria. Eu que trabalho com crianças sei que brincar é algo sério. Então eu fico ali brincando, investigando essas palavras que me ajudam a não cair no primeiro pensamento, que é eu já sei. Então estamos aprendendo. Olha só, Emmanuel traz uma frase de Tiago para comentar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui Tiago não está só se referindo aos ouvintes quando você escuta, outra pessoa. Por exemplo, agora você está me ouvindo, mas eu também estou me ouvindo. Quando eu leio, eu também estou ali ouvindo as palavras do livro. Então, o que ele está recomendando é: não pare por aí, vá praticar. Porque você pode até enganar as outras pessoas. Você pode falar bonito, você pode mostrar só o seu lado legal, gentil, paciente, mas você não vai se enganar. Você sabe que
que às vezes você é impaciente, que às vezes você é chato, que você não é fraterno o tempo inteiro. Eu trabalho isso na minha mente. Não é que eu não gosto ou eu não recebo elogios, mas às vezes as pessoas falam: nossa, Vitor, como você é fofo. Aí eu automaticamente penso: nem sempre. Às vezes eu não falo, mas eu falo: às vezes eu sou. Principalmente nas palestras, nos vídeos. Mas às vezes eu fico impaciente, às vezes eu fico teimoso, né? Quero ali colocar minha palavra, minha ideia. Todos nós somos assim, somos imperfeitos. Ou seja, vou repetir, a gente pode enganar os outros, mas se a gente não pratica aquilo que a gente escuta, a gente vai estar enganando a nós mesmos. Eu lembrei aqui que quando eu era criança eu brincava muito de esconde-esconde na rua. E tinha um lugar que eu me escondia muito bem, que ninguém me achava. Aí um dia, na evangelização infantil, a professora disse que Deus era onipresente, que isso significava que Deus estava em todos os lugares. Aí eu pensei, mas naquele lugar onde eu me escondo, Deus não me acha. Por quê? Porque se ninguém me achava, você acha que Deus ia me achar? Lógico que não. Ou seja, eu conseguia enganar os meus coleguinhas, me escondendo muito bem. Mas Deus, eu não consigo. Eu cresci e tive essa certeza. Nós estamos sendo vistos. Deus está presente. A gente consegue falar uma coisa e pensar outra. Mas a pessoa que escutou, ela não está no nosso pensamento. Mas a lei divina anota, sabe qual era a nossa intenção real. Então, gente, esse é o grande convite dessa lição. Praticar e não só escutar, não só refletir. Olha aqui o que Emmanuel comenta. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Olha que lindo isso. O acaso não existe. A verdade do Evangelho vai chegar no coração de todo mundo. Pode sim ser através da doutrina espírita, da palestra no centro espírita, do curso básico sobre o espiritismo. Sim, a verdade pode e chega no coração. Mas também chega através de um filme, de um livro que não é espírita, de uma música, de uma frase que você escuta de um amigo que está querendo te dar um conselho. Chega também através de um problema, de uma situação delicada. A verdade do Evangelho vai dar um jeito de chegar no coração de todo mundo. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade. Se não é pela doutrina espírita, vai ser pela arte, vai ser pela filosofia, não necessariamente a filosofia espírita. Vai ser por onde? Quando nascer o filho dessa... vai acordar para a vida. Quando tiver uma doença, tiver quase desencarnando, às vezes a oportunidade chega nesses momentos. A força oculta está atrapalhando. Isso para o nosso bem. Mas será que existe forças ocultas que não querem o nosso bem? Óbvio. Tem a força oculta que não deseja o nosso progresso moral, a nossa felicidade, a nossa ideia boa. Então, Emmanuel continua. Não te faças, pois, desatento.
Porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Daqui a pouquinho a gente vai estar desencarnando. A gente vai ter que dar o testemunho. Tivemos oportunidades. A espiritualidade, os nossos amigos, ralaram para trazer as oportunidades. Será que a gente aproveitou? O que ele está falando é, não fique desatento. Porque, gente, o testemunho não é um testemunho falado, nem escrito. Quando você desencarnar, quando eu desencarnar, ninguém vai perguntar pra gente, e aí, Vitor, o que você fez? Porque se me perguntar, não sei vocês, mas se me perguntar, eu vou ressaltar as coisas boas. Vou falar tudo que eu fiz, quem eu ajudei, o que eu tentei fazer para me melhorar. Eu vou dar ótimas justificativas quando eu errei. Falei, nossa, vou fazer isso. Vou. Mas a espiritualidade, os nossos amigos, não precisam perguntar, gente. Eles já sabem, já conhecem, né? A nossa intenção, é o que eu já falei aqui um pouquinho, né? Já conhece. Esse testemunho é vivo, já está em nós. A obra já está construída. Tá ali, tá tudo ali. Às vezes, uma obra artística, quando você vai num museu, né? Você vê, aí você precisa o quê? De uma instrução que você não entende. Você fala assim, gente, eu não tô entendendo nada. Nós não somos assim. A gente chega, os nossos amigos espirituais já sabem, já conhecem. Eles não precisam de manual. Óbvio, vai ter conversa, a gente vai, né, trocar ideias sobre o que a gente fez, quais eram as nossas provas, as nossas expiações. Tem todo esse momento educativo. Tem. Mas esse testemunho já está feito. Então, gente, não vamos ficar desatento. Aí aqui na lição, Emmanuel vai trazer a importância do conhecimento. Ele vai falar, observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Então ele vai falar sobre os médicos, sobre os engenheiros, sobre os contadores, a importância de conhecer e usar esse conhecimento para o bem. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreensível, ou seja, o conhecimento é ótimo, é seu, você adquiriu. Mas, se mora estanque, na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Se você tem conhecimento e não coloca ele em prática, é a mesma coisa que esconder o alimento de quem está com fome. Então, se você sabe que o pensamento é importante e ele tem poder, use ele para o bem. Não vai julgar todo mundo. Não vai ter medo de tudo e de todas as pessoas o tempo todo. Olhou uma pessoa que aparentemente está com necessidade, faça um pensamento positivo para ela. Use o seu pensamento para o bem. Eu estou colocando esse conhecimento, porque a gente sabe, né? O nosso pensamento está em nós, é energia, é matéria, faz parte. Então, gente, coloque ele a serviço do bem. Não esconda. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxa de maior sofrimento nas grades da culpa. Olha isso! O que Emmanuel está dizendo? Se você sabe e não pratica, era melhor nem saber. Mas a gente já sabe. A gente já conhece, gente. Não tem como voltar atrás. Não tem. É igual criança, tá aprendendo a ler, vai querer ler tudo, porque tá, não tem como voltar atrás. Então, coloque em prática, porque a culpa pode ser muito maior. É a mesma coisa assim, se eu pegar uma faca e entregar na mão de um bebezinho de 3 meses,
e ele se machucar, vai ser responsabilidade dele? Não. Isso acontece às vezes com o celular. Você deixa o celular ali, aí o celular cai. É culpa da criança? Não. É culpa sua que entregou um instrumento, um objeto errado. A criança se machucou, ela quebrou. Ah, mas se eu pego uma faca e entrego na mão de um adulto de 30 anos, não tem como ele dizer que não sabia que ia se machucar, dependendo do movimento que ele faz. Então, a gente já tem conhecimento, a gente tem um instrumento. Coloca ele pro bem. É necessário isso para nossa evolução espiritual. Nós temos os instrumentos, nós temos. Usa ele pro bem, não para fazer mal. Vou ser bem objetivo agora. Alguém da sua família é o seu instrumento de evolução. Pega esse instrumento e usa ele pro bem. Não queira machucar mais. Não queira ser mais machucado. Trabalha isso no seu pensamento. Porque às vezes, gente, a gente vai querer separar, bloquear, sumir. Não quero mais contato com essa pessoa. Mas no nosso pensamento, no nosso coração, ela fica. Desejo de vingança, a angústia, a tristeza, aquilo que a pessoa falou, fica fazendo mal pra gente. Por quê? Porque a gente pode sim separar, a gente sim pode querer distância, porque a pessoa tá fazendo mal pra gente. Mas a gente tem que aliviar o nosso coração também. Desejar amor, carinho, afeto. Não alimentar o ódio de vingança. Não. Porque às vezes a gente se separa materialmente, a pessoa desencarna. Nem foi escolha. Ah, eu quis me separar. Não, a pessoa desencarnou. Aí é uma escolha. A gente comemorar, né? Ainda bem que essa pessoa já foi tarde. Ou a gente alimenta amor no nosso coração. São escolhas, gente. E isso vai refletir na nossa vida. Então aqui, Emmanuel está nos convidando a sair da culpa e chegar na responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente coloca no mundo. Então vamos colocar o bem? Esse é o grande convite. Vamos praticar o bem para sermos mais e mais felizes. Bom, espero que tenha feito sentido essas palavras, porque faz muito sentido para mim. Espero que você tenha tido ideias, inspirações para fazer o bem. Se você quiser comentar alguma coisa aqui, deixa nos comentários. A gente pode trocar mais e mais ideias. Então, agradeço aos amigos espirituais, aos mentores, aos amigos que querem o nosso bem. Muito obrigado por esse momento, que a gente consiga de fato colocá-los em prática, que tenhamos momentos de reflexões importantes no nosso dia a dia, que a gente tenha ouvidos para escutar as coisas boas, que as forças ocultas estão tentando nos dizer. Muito obrigado por esse momento, obrigado a toda a equipe do Jake que trabalha incansavelmente para nos trazer paz. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado pela escuta e até um próximo encontro. Tchau, tchau.